Durante muito tempo, CDBs, LCIs e LCAs foram vistos como sinônimo de segurança absoluta. Essa percepção vem em grande parte da existência do Fundo Garantidor de Crédito, que oferece uma camada adicional de proteção ao investidor. O problema é que essa proteção tem limites claros, definidos em regulamento, e ignorá-los pode gerar uma falsa sensação de segurança patrimonial. E o que o FGC realmente cobre e o que ele não cobre? O FGC garante até R$250 mil por CPF por instituição financeira, com um teto global de R$1 milhão a cada 4 anos. Na prática, isso significa que valores que excedem esse limite ficam totalmente expostos ao risco da instituição emissora. Além disso, o FGC não cobre qualquer valor acima do teto regulamentar, perdas decorrentes de marcação a mercado, produtos fora do escopo bancário tradicional, situações em que o investidor concentrou recursos além do limite por desconhecimento ou descuido. Ou seja, a proteção existe, mas não é ilimitada nem automática para grandes patrimônios. E por que investidores com recursos acima de 250 mil precisam repensar sua concentração em bancos? Quando o investidor acumula patrimônio, o risco muda de natureza. O problema deixa de ser qual produto rende mais e passa a ser onde está concentrado o meu risco. Manter valores elevados em um único banco, mesmo em produtos cobertos pelo FGC, significa assumir que a instituição não enfrentará problemas de liquidez, o processo de ressarcimento funcionará sem fricções e o capital acima do teto não será afetado em um evento de estresse. Casos recentes do mercado brasileiro mostraram que essas premissas não são garantias absolutas. O FGC funciona como um colchão de proteção, mas não elimina risco de concentração nem substitui uma estratégia de diversificação consciente. E por que o peer-to-peer faz sentido como diversificação para quem já ultrapassou o limite do FGC? O peer-to-peer faz sentido como instrumento de diversificação justamente quando o investidor já ultrapassou o limite de cobertura do FGC e passa a conviver com um risco que nos produtos bancários tradicionais fica oculto. Ele não substitui CDBs, LCIs ou outros instrumentos garantidos, mas complementa a carteira ao oferecer uma lógica diferente de alocação. Em vez de concentrar recursos em uma instituição financeira, o investidor passa a alocar diretamente em operações de crédito da economia real. No peer-to-peer, o risco é direto, explícito e previamente conhecido. O investidor sabe exatamente quem é o tomador, qual é o prazo, qual taxa será paga e como funciona o fluxo de recebimento. O retorno é contratado desde o início sem depender da saúde financeira de um banco emissor e não existe a promessa implícita de segurança bancária, que pode gerar falsa tranquilidade acima do teto do FGC. Essa clareza sobre risco e retorno faz do peer-to-peer uma peça relevante na construção de portfólios mais equilibrados, reduzindo a dependência de uma única instituição e aumentando o controle do investidor sobre onde, de fato, seu capital está alocado. Peer-to-peer não tem FGC, isso é parte da lógica do investimento. A inexistência da cobertura do FGC no peer-to-peer não representa uma fragilidade do modelo, mas sim uma característica central da sua lógica de funcionamento. Diferentemente de um CDB, em que o investidor empresta recursos para um banco e conta com uma garantia institucional até determinado limite, no peer-to-peer, o capital é direcionado diretamente para operações de crédito na economia real, sem a intermediação de um balanço bancário. Essa estrutura explica por que as taxas são mais elevadas. Não há subsídio implícito nem transferência indireta de risco para um fundo garantidor e o risco assumido pelo investidor é precificado de forma transparente na taxa contratada. Nesse modelo, não existe a ilusão de proteção automática. O investidor não depende de uma garantia genérica, mas da qualidade da estrutura do crédito, da análise de risco realizada, da diversificação entre operações e da governança da plataforma que organiza essas transações. É justamente essa clareza, saber de onde vem o retorno e quais riscos estão sendo assumidos que torna o peer-to-peer um instrumento legítimo e coerente dentro de uma estratégia de diversificação patrimonial. Segurança patrimonial não é só garantia, é estratégia. O FGC é uma ferramenta importante, mas ela não substitui uma boa estratégia de alocação. A partir de R$250 mil por instituição,
o investidor precisa pensar além da garantia bancária e buscar diversificação real de risco. Na W-Money, o peer-to-peer é estruturado para atuar exatamente nesse ponto da jornada do investidor. Quando o patrimônio cresce e a pergunta deixa de ser "estou coberto?" e passa a ser "estou bem distribuído?". Se você já ultrapassou o limite do FGC e quer entender como o peer-to-peer pode complementar sua carteira com método e transparência, conheça as oportunidades da W-Money e converse com o assessor. Conheça nosso aplicativo, converse com o assessor e comece o ano tomando decisões que realmente fazem a diferença no longo prazo.